Em primeiro lugar, eu vou saudar aos nossos convidados e saudar também a todos que estão nos assistindo no Facebook, também no LinkedIn, no Twitter e também nas nossas fanpages. Bem, hoje é um dia especial porque eu estou paramentada, porque me disseram que era para vir paramentada e, no final das contas, só eu acabei aqui estando vestida de aikidoísta, que é uma grande honra para mim. Bem, nós vamos falar sobre Aikido, né? Aikido é uma arte marcial que eu pratico há 20 anos, onde eu tive também o grande prazer de conhecer pessoas maravilhosas como o meu sensei, Joca Pena, e além de outros colegas que espero que estejam também participando aqui da nossa live. Nós vamos, no Aikido, nós temos uma coisa que é muito importante, que é a ordem, é a hierarquia. A hierarquia não é uma coisa que as pessoas, que seja ruim, pelo contrário, a ordem, ela nos ajuda a nos dirigir as pessoas de uma forma correta. Então, por isso, eu vou apresentar o meu sensei, Joca Pena, depois ele vai falar, vamos passar primeiro pelos palestrantes e depois a todos os intérpretes convidados no dia de hoje. Oi, sensei, tudo bem? Dá um oi pra gente. Beleza? Tudo bem, Maggie? Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Estamos aí. Beleza. Suzane, dá um oi pra gente, para saber se seu microfone está funcionando. Suzane é uma aikidoísta maravilhosa. Olá, Suzane, abre seu áudio e vídeo. Como vão? Bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Oi, sensei. Eu que agradeço. Olá. Então, nós vamos apresentar, nós temos aqui uma equipe de intérpretes, eu sempre apresento no final, mas hoje todos os dias são especiais, que tem um sol brilhando, que estamos vivos, na verdade. Nós somos privilegiados porque nesse Brasil, onde tantas coisas estão acontecendo, crianças como João Pedro e João Victor e Ágata são assassinadas diariamente, nós podemos falar de deter a violência. E como que nós, aikidoístas, fazemos isso? Então, eu vou pedir para a equipe de espanhol dar um oi para a gente. Olá, Heriberto. Levanta a mão, dá um hi. Hi, Meg. Olá. Então, depois o Heriberto, Dani. Olá. Norma. Olá, Norma. Hi. Bom dia. A Cris Pilon, que ainda não entrou. E depois nós vamos passar para o pessoal de francês. Olá, Mariane, tudo bem? Oi, Mariane. Tudo bem, tudo bem? A Sylvie. Oi, Sylvie. Hi. Olá, Alain. Ça va? Ça va. Tranquilo. Ça va. Bonjour. Aí Bonjour. Nós temos também a equipe de inglês. Ana Viana. Hi. Hi. Adriana Kaufmann. Olá, bom dia. Bom dia, Rosário Garcia. Bom dia a todos. Hi, sensei. Onegai shimasu. Aí, gente, nós temos a equipe maravilhosa de Libras. Juliana Fernandes. Oi, Ju. Oi, Juju. Caiu a Ju? Juliano está aí conosco? Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, Juliano também. Agora a gente tem Juliano e Juliano, gente, só para confundir. Cadê o Juliano Salomão, que está em Belo Horizonte? Oi, Juliano. Hello. Enquanto o Juliano vai... Olá, pessoal. mostrando... Bom dia. Olá, olá. Tudo bem? Prazer ter você conosco. Nós não vivemos mais sem Libras, gente. Catálogo sem Libras não é catálogo, hein? Aí nós temos também, gente, uma equipe enorme por trás, que é a Nani Pérez, que nos ajuda com as transmissões. Oi, Nani, dá um oizinho pra gente. Meg, eu dou um oizinho e aviso que, infelizmente, apesar de estar aparecendo aqui que nós estamos online, ele não acessou no Facebook. Ele não está transmitindo por algum motivo. Eu vou tentar fazer novamente, vou pedir para o Marco me devolver o host num minutinho para ver se eu consigo fazer isso. Tá legal. Então, depois temos o Marco Gonçalves, que é o nosso, hoje, mestre de cerimônias também. Bom dia, pessoal.
Tudo bem? Bom dia, beleza? Dúvidas técnicas é com o Marco, viu, gente? Também temos a Ana Ruth na legendagem. Oi, Ana Ruth, nossa legendadora profissional. Olá, Ana Ruth. Tudo bem? Dá um oi pra gente. Tudo bom, pessoal? Beleza. E bem, então, com isso, nós vamos começar a nossa live, ou a nossa reunião, mostrando, em primeiro lugar, o Marco ele vai compartilhar a tela. Nós temos um PPT e o nosso sensei, que é o nosso sensei, ele vai falar livremente durante uns 20 minutos. Pode ser que eu faça uma perguntinha ou outra. E nesse momento eu vou pedir a todos para dar um Hi Sensei, onegashimasu. Vamos lá, gente? Hi Sensei. Hi Sensei. Hi, Sensei. Hi, Sensei. Onegashimasu. Hi Sensei. Onegashimasu. Muito legal. Bem, Marco, você já está com o poder aí de compartilhar a tela do Sensei. Vamos começar com a primeira telinha. Vamos subindo. Não é essa, Marco? Lá em cima. Aí. Beleza. Você fecha, põe no modo de apresentação. Isso. Então, agora na tela, vamos todos fechar os nossos microfones e também os vídeos. Um momentinho, Meg, antes de fazer isso, Sim. Fica com os microfones, pode ficar os microfones fechados, mas eu queria que os vídeos estivessem aí, porque eu ainda quero olhar um pouquinho para o rosto de vocês. Aí depois, quando começar para valer, aí eu peço para ficar só os intérpretes, tá bom? Tá beleza. Porque, Sensei, eu peço para fechar os vídeos, porque aí fica só você e os intérpretes de Libras, porque eles sejam mais visíveis para o público. Que é pode deixar, é só para o comecinho da nossa apresentação, tá? Legal. Sensei, antes de você começar, eu quero dar a bem-vinda para Lucille Barnes, que nós outros todos conhecemos, sim? Olá, Lucille, como que você está? Olá, Lucille. Hola, acá estoy. Cerré micrófono y cerré video. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? No, al contrario, estoy muy agradecida de la invitación y estoy tratando de entender cómo interpretar, pero ya encontré las herramientas, así que bueno, un gran abrazo desde Argentina a todos. Un gusto. Que conozco. Un gran abrazo especial para vos, Meggy, y ahora me vuelvo al silencio y no puedo hacer andar la cámara, pero no importa. Claro, puedes escuchar la estoy. traducción. Hola, Lucille, un gusto estar con nosotros acá, ¿sí? Igualmente, para mí particularmente un honor. Así que, bueno, ahora me voy a poner a escuchar la interpretación del intérprete que recién estaba escuchando y muy bueno, y me pongo en silencio y apago mi cámara. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Entonces, Sensei, a palavra está com você. Muito bom. Vamos fazer um pequeno silêncio antes de a gente começar. Muito bom. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É uma oportunidade maravilhosa que se abre. Os artistas marciais, em geral, estão passando por uma privação muito grande, porque estão como verdadeiros leões enjaulados, né? Então, impossibilitados de fazer a sua prática diária. E isso tem trazido uma necessidade de adaptação aos tempos. E vamos ver depois, na nossa conversa, que tipo de alternativas que a gente tem. Então, hoje, em vez de eu lutar com o meu corpo e mostrar, eventualmente, aquilo que é possível fazer com o Aikido, eu vou tentar fazer Aikido com as palavras. Eu espero ser bem-sucedido em envolver vocês aqui
na nossa conversa. Eu queria iniciar essa conversa com uma pequena oração. Eu vou fazer entoar uma fórmula encantatória e depois vou explicar o que ela significa. Ok? Eu acho que tem algum microfone que ainda está aberto, então, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche o microfone. Vamos lá. Deixa eu te interromper, Sensei. Aos convidados que entraram depois de termos iniciado, embaixo tem um globinho de interpretação. Ali vocês vão encontrar interpretação em 3 idiomas. Em francês, em inglês e em espanhol. É só clicar, você pode ir mudando os intérpretes, tá bom? Então é isso, Sensei. Arigatou gozaimashita. Do itashimashite. Então vamos lá. Enmei juku kanon gyo kanzeo namo butsu yo butsu in yo butsu en bupo so en joraku ga jo chonen kanzeo bonen kanzeo nen nen jushinki nen nen furishin kanzeo Namo butsu yo butsu in yo butsu en bupo so en joraku ga jo chonen kanzeon bonen kanzeon nen nen jushinki nen nen furishin kanzeon namo butsu in yo butsu en bupo so en joraku ga jo chonen kanzeon bonen kanzeon nen nen jushinki nen nen furishin. Gachô, mãos em preces a todos vocês. Esse é um dharani, é uma fórmula encantatória budista. Ela tem o objetivo de desejar a todos vocês longevidade. O que é longevidade numa época como a nossa, né? Então, que a gente está passando por uma pandemia e que a vida de algumas pessoas está literalmente a perigo. A gente poder passar por isso relativamente incólume, eu acho que é um desejo, uma aspiração das mais legítimas. Mas, além de desejar isso a vocês, eu gostaria também de desejar uma vida suficientemente longa para que vocês tenham tempo e oportunidade para aprender o que precisa ser aprendido e para poder realizar a vossa existência de uma maneira que esteja de acordo com as vossas ansiedades, os vossos anseios. E isso, em alguns caminhos, é uma coisa que demanda tempo, demanda bastante reflexão e demanda também prática. E se a gente não for suficientemente longevo, a gente perde a chance, pelo menos nessa existência, de poder realizar a nossa plenitude. Muito bom. Eu sou o Joca Pena, eu sou instrutor de Aikido, que é uma arte marcial japonesa. Eu pratico essa arte já há 22 anos e eu tenho o meu espaço de treinamento já dando aula há cerca de 13 anos. Eu gosto muito dessa prática e hoje a gente foi gentilmente convidado pela Meg para fazer uma pequena apresentação, fazendo uma introdução à arte marcial em geral, depois conversar um pouco sobre o próprio Aikido em particular e depois com relação a algumas especificidades, principalmente relacionadas, por exemplo, à prática feminina no Aikido, que a gente vai ter a presença não só da própria
Meg San, que é uma excelente praticante, como também da Suzane, que é uma outra praticante que tem um background um pouco diferente e está num momento da prática também um pouco diferente. Ela é relativamente iniciante em relação à Margarete. Enfim, depois fazer um pouquinho fazendo uma ligação também com a questão de a gente estar enfrentando a pandemia e como os praticantes de arte marcial e os praticantes de Aikido podem contribuir de alguma forma para vislumbrar como é que vai ser o mundo a partir de agora, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer nesse momento. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo tópico, o que vem a ser arte marcial? Eu espero que agora já inicie os slides, né? Nós temos um primeiro slide que é um ideograma, né? Na verdade, 2 ideogramas que formam uma palavra que em chinês e japonês significa arte marcial. Em japonês, esses ideogramas são pronunciados Budo. O ideograma de baixo, Do, ele significa caminho de vida, senda espiritual, e ele equivale ao sânscrito Marga, é o caminho através do qual você eventualmente vai chegar a uma libertação ou uma emancipação espiritual. O ideograma de cima é o ideograma que significa guerra, ou arte marcial, ou marcialidade. Então, eu gostaria que agora a gente visse mais de perto esse ideograma, né? Bu, ou Fu. Ele é composto de 2 elementos. Tá? Ele tem um elemento que é o verbo parar, deter, na parte da esquerda, tomeru e ameru em japonês, e a parte da direita, em cima, envolvendo o ideograma... Oi, um pouquinho? Pois não. Só para que a gente passe os slides. Pois não. Então, esse slide que está passando, o primeiro era o de Budo, né? Isso é mais ou menos o que eu falei até agora. Podemos ir agora para o próximo, que seria anterior a esse, Marco. Anterior a esse, Marco. Eu deixei... Pessoal, eu peço desculpas, o meu slideshow não está passando os slides. Eu vou iniciar novamente para poder passar esses slides para vocês. Só um minuto. Mas eu acho que isso não representa uma perda maior, Marco. Nós podemos até eventualmente continuar. Eu vi que entrou novamente. O interessante seria a página número 4 agora, tá? Perfeito. Um minutinho, pessoal. A gente fizemos com muito carinho essa apresentação. Eu acho que é importante, né? As imagens falam também. Marco, esse daí que você está colocando o mouse em cima. Isso. Pronto, chegamos. Tá? Então, você pode olhar, na parte de cima está o ideograma completo e ele é composto na parte esquerda inferior por esse ideograma que está à esquerda embaixo, que é o verbo parar, deter, e por cima, envolvendo ele na parte de cima e à direita, você tem o ideograma Roku, que quer dizer alabarda, lança. Né? Podemos ir para o próximo slide. Para quem não sabe o que é uma alabarda, o nosso amigo aqui da esquerda é um daqueles guardas da Guarda Suíça do Vaticano. Né? Ele está segurando uma coisa que parece uma lança acoplada num machado, vamos dizer assim. Isso é uma alabarda. Tá? E eu coloquei na parte direita o equivalente a uma alabarda da cultura oriental, né? Porque essa alabarda da esquerda aí do Guarda do Vaticano é uma alabarda medieval, né? Uma alabarda da nossa cultura ocidental.
Mas muito bom. Por que você tem uma alabarda junto do verbo que significa deter, parar? É porque uma corrente de interpretação do significado do que vem a ser arte marcial tem o sentido de você deter ou parar a violência. Esse é uma interpretação que não é, vamos dizer, unânime. Você pode encontrar em círculos de discussão a respeito de arte marcial interpretações alternativas, mas é a que eu escolhi porque eu acho que ela é particularmente sob medida para aqueles que praticam Aikido e para a forma pela qual eu individualmente encaro a arte marcial. Aqui a gente precisa fazer uma ressalva importante. Tudo que eu disser hoje deve ser visto como o testemunho de uma pessoa que está praticando há algum tempo uma arte marcial. Eu não tenho a mínima pretensão de ser dono de algum tipo de verdade universal. Vocês podem encontrar em outros testemunhos informações, inclusive antagônicas, que eu vou passar hoje, mas se contextualizado dessa forma, a gente vai poder compreender onde que eu vou querer chegar. Então, a gente chegou na história de que a arte marcial pode ser interpretada como deter a violência. Muito bom. Agora, nós vamos partir para uma segunda etapa, que é conversar um pouco especificamente a respeito da arte marcial que eu pratico, em especial a Margarete, a Suzane, que é a arte marcial do Aikido. A gente pode vir passar para o próximo slide também. E pode passar mais uma também. Muito bom. Aikido. Aí, à direita, você tem os ideogramas que compõem a palavra Aikido, né? Numa tradução bastante livre, a gente poderia traduzir Aikido como o caminho da energia unificada ou da energia harmonizada. A pessoa que está na fotografia é o fundador do Aikido. O nome dele é Morihei Ueshiba. Ele foi um dos grandes, se não o maior artista marcial do Japão do século XX. Uma pessoa que tinha dotes tanto técnicos quanto espirituais da maior relevância. Foi uma pessoa que realmente inspirou muitas pessoas e tem um papel muito importante numa cultura que se desenvolveu também no Japão a partir da Segunda Guerra, de tentar pacificar as coisas e tentar mostrar ao mundo de um ponto de vista mais construtivo. O Aikido, então, é uma arte marcial contemporânea. Ele tem, segundo algumas versões, ele foi estabelecido como tal por volta de 1942. O fundador do Aikido morreu em 1969 e ele deixou uma dinastia de filho e neto agora que estão continuando o trabalho dele. Depois do falecimento do Aikido, essa arte, graças ao filho do fundador, recebeu um impulsionamento muito grande do ponto de vista internacional. Hoje o Aikido é praticado em uma centena de países e você tem países em que ele foi bastante difundido, com muitos praticantes, dezenas de milhares de praticantes. Aqui no Brasil nós temos várias federações reconhecidas. Eu faço parte da FEPAI Brasil, uma confederação de âmbito nacional. Nós temos algumas dezenas de dojos filiados e eu sou particularmente ligado ao diretor técnico dessa federação, que é o Sensei Makoto Nishida,
Ele é 7º grau de faixa preta, uma pessoa que tem grande trânsito e grande visibilidade no mundo do Aikido. A minha graduação atual é de 4º Dan. Eu tenho o 4º grau de faixa preta, né? Você inicia no 1º grau de faixa preta e, eventualmente, pode chegar até o 8º grau. Então, de alguma maneira, eu estou mais ou menos na metade do caminho de um percurso pleno de realização como praticante de Aikido. É bem verdade que esses números são um pouco traiçoeiros, e a diferença que tem entre um 4º grau e um 8º grau, por exemplo, apesar de ter uma diferença de 4 graduações, é infinitamente maior do que a que tem entre, por exemplo, um 4º grau e um 1º grau. Você fica muito tempo nessas graduações e você tem que realmente deixar a quilometragem passar para poder ser reconhecido e ir adiante. Talvez por isso que eu também tenha feito a oração para desejar longevidade, porque para você chegar no 8º grau, por exemplo, você precisa ser praticamente um octogenário, né? Então, isso demanda uma certa paciência. Existem várias lendas e várias anedotas a respeito, e vários fatos comprovados, que dão conta de alguns insights que o fundador do Aikido teve, fizeram com que o Aikido se transformasse numa arte marcial distintiva. Eu gostaria de alinhavar um aqui, rememorar um, na verdade. O fundador do Aikido, ele era instrutor dos cadetes da Marinha de Guerra japonesa. Na época da Segunda Guerra Mundial, a arma mais prestigiada assim, das Forças Armadas japonesas era a Marinha. E para lá eram indicados os filhos dos samurais, dos grandes barões da indústria, as pessoas importantes. Quando tinham os filhos convocados, elas iam e se alistavam na Marinha. E ele era instrutor dos cadetes lá da Marinha e uma vez ele foi desafiado por um famoso mestre de esgrima japonesa para um duelo. No mundo da arte marcial oriental, e na japonesa em particular, aceitar e eventualmente vencer duelos é a maneira em que você progride na sua visibilidade como praticante. Não raras vezes naquela época, a pessoa que perdia o duelo e os discípulos que iam para aquele que tinha ganho o duelo. O mestre de espada japonesa desafia o fundador do Aikido e o fundador do Aikido chega e fala assim: tudo bem, eu topo o desafio, você pode vir com a espada e eu vou vir com as mãos livres, nuas, sem portar nenhum tipo de arma. Isso de cara já representa quase que fazer pouco caso do oponente, porque imagina, uma pessoa que vai te atacar com uma espada, se não tiver uma outra pessoa portando uma arma, ela já tem uma vantagem comparativa gigantesca. Então, o camarada já se abateu com uma certa raiva em cima, porque achou que o fundador do Aikido estava fazendo pouco caso dele, né? O que acabou acontecendo nessa famosa batalha foi que o sujeito tentou atacar de várias maneiras o fundador do Aikido, e de alguma maneira o fundador intuía qual que era a intenção do ataque desse oponente e conseguia se esquivar dos golpes. E essa batalha ficou nesse jogo de esquiva durante aproximadamente uns 40, 45 minutos, até que, eventualmente, o camarada se viu exaurido nas suas energias. Ele chega e entrega a espada para o fundador do Aikido e fala assim: eu não tenho mais energia para continuar lutando, você venceu. Nesse momento, o fundador do Aikido passou por uma epifania, vamos dizer assim. Ele se sentiu integrado a todas as forças e energias do cosmos
e ele teve um insight de que talvez a verdadeira natureza da arte marcial seja de, em vez de você eliminar e vencer o seu inimigo, você aniquilar ele fisicamente, talvez a melhor coisa a ser feita seria fazer com que a energia dele fosse dissipada na natureza, ele não tivesse mais vontade de ter uma atitude agressiva em relação a você. A partir daí, ele desenvolveu uma série de técnicas em que, através do manejo energético da energia que as pessoas possuem, essa energia em japonês se chama Ki, em chinês se chama Chi, em sânscrito chama Prana, por exemplo, é o Kanji, no Kanji de Aikido, que está no centro. É a energia vital que permeia todos os seres vivos. Através da conexão com essa energia vital, de alguma forma, os exercícios e os movimentos do Aikido permitem uma integração não destrutiva com o parceiro, de forma a conduzir a energia do parceiro para um estado menos agressivo. Como isso é feito, de que maneira é feito, aí a gente precisaria depois ver alguns filmes ou participar de uma aula de Aikido para sentir de perto. Hoje eu vou dar só o gostinho teórico da coisa para vocês. A gente poderia ir agora para o próximo slide. Muito bom. Essa é uma dupla de pessoas executando uma técnica de Aikido. Eu fiz questão de colocar essa fotografia, e especificamente nesse caso, eu sou a pessoa que está com as pernas para cima, tá? Então, esse é um tipo de técnica em que a pessoa que está aplicando, ela executa uma alavanca com o quadril dela e projeta o corpo da pessoa por cima dela. Eu não sei se vocês conseguem perceber, pela análise da fotografia, que é uma coisa um tanto acrobática, vamos dizer assim. Eu estou aqui fazendo essa palestra e conversando com vocês. Essa fotografia foi tirada há alguns anos atrás num exame de graduação de 3º grau de faixa preta. Eu estou aqui para contar a história, então provavelmente eu devo ter sobrevivido a isso, né? Por mais acrobático que seja. Essa é uma coisa que é realmente muito interessante e bacana da prática do Aikido, é que você consegue desenvolver um conjunto de reações e um conjunto de flexibilidade corporal junto com flexibilidade mental, e eu diria de flexibilidade espiritual, que permite que você se adapte a diversas condições, inclusive aquelas condições extremas como as de uma batalha, onde eventualmente você vai estar passando por projeções, quedas e assim por diante. No Aikido, a prática ela é feita com os parceiros se alternando nas respectivas funções de aquele que executa a técnica, aquele que recebe a técnica. E tudo isso com vistas a, com essa alternância de posições, as pessoas poderem ver aquela situação que é proposta pela técnica desses dois grandes pontos de vista. Agora eu queria voltar para a história do que é arte marcial e juntar com essa história do Aikido. Quando nós treinamos Aikido, na verdade, nós, apesar de, via de regra, estar contracenando com uma outra pessoa, o verdadeiro inimigo, o verdadeiro rival que a gente está enfrentando, somos nós mesmos. Então, por incrível que pareça, o nosso companheiro de treinamento é como se fosse uma espécie de espelho que é colocado diante da gente para a gente poder aprender e pesquisar alguma coisa a respeito de nós mesmos, das nossas insatisfações, das nossas carências, dos nossos aspectos talvez mais obscuros. E através dessa troca, porque quem
vai aplicar a técnica agora, depois vai receber e vai proporcionar isso para o seu parceiro num momento seguinte, o parceiro também vai poder se beneficiar disso. E dessa forma, a gente tem que a prática continuada do Aikido pode ser vista como uma espécie de psicologia ou como um exercício também de autoconhecimento. Você pode pensar em arte marcial e você pode pensar em Aikido, basicamente em termos de três grandes temas. Um seria uma espécie de educação física. A prática do Aikido possibilita você fazer uma série de movimentações corporais que vão deixar você corporalmente bem, a sua saúde vai ser melhorada. Né? Pessoas que treinam Aikido, via de regra, são saudáveis. Né? Uma outra possibilidade de entendimento da prática do Aikido e da arte marcial em geral é que ela pode ser vista enquanto um exercício de defesa pessoal. É um tema que eu não quero abordar hoje, porque eu acho que ele é uma visão talvez um pouco estreita das possibilidades que você tem. Então, você focar a tua prática de arte marcial, a tua prática de Aikido, no sentido de você se capacitar a eventualmente reagir a algum tipo de agressão, tá? Você minimizar as possibilidades do que você está fazendo. Então, eu gostaria de ir para o terceiro ponto, que para mim é o fundamental, que é você, através de uma prática corporal e de uma prática que é uma disciplina corporal, você tem oportunidade de ter um exercício de autoconhecimento. Então, a partir dessa prática continuada, você eventualmente vai conseguir se dotar de um entendimento um pouquinho melhor a respeito de como você reage a determinados obstáculos que aparecem na sua vida. E, de maneira geral, após 22 anos de prática, eu me sinto um ser humano um pouco melhor do que eu era quando eu comecei. Muito bom. Isso era o que eu tinha a falar, assim como esses grandes temas envolvendo a arte marcial e o Aikido em particular. Agora, vamos continuar a nossa conversa e vamos também, talvez, se livrar um pouco da minha arenga e vamos falar de um tópico que eu acho maravilhoso, que é o tópico, por exemplo, quando nós treinamos Aikido, o Aikido é uma coisa bastante inclusiva, né? Então, hoje, no meu dojo, no meu espaço de treinamento, eu tenho a oportunidade de treinar com pessoas que estão na faixa etária dos 15 anos de idade até os 65 anos de idade, aproximadamente. Eu tenho homens e mulheres treinando. Eu tenho pessoas que estão acima do peso, pessoas que são bem magrinhas. Eu tenho pessoas que têm formação em outras artes marciais, tenho pessoas que são iniciantes. Toda essa sopa, toda essa diversidade é extremamente positiva para a prática do Aikido, porque, na verdade, a gente está, ao treinar, a gente está tentando treinar as diversas possibilidades de relacionamento que a gente tem com as pessoas, com o mundo e com nós mesmos. Então, quanto mais representativos forem os tipos que você vai ter que enfrentar na prática do Aikido, melhor o entendimento que você vai ter da coisa. Um dos tópicos que eu acho incrível na prática do Aikido é, por exemplo, a participação feminina. Em outras artes marciais, onde você tem categorias, por exemplo, de peso, ou categorias masculino, feminino,
talvez isso não fique muito claro, porque você acaba deixando os praticantes em compartimentos estanques, onde cada um tem a sua especificidade em termos de, por exemplo, sexo, ou peso e assim por diante, ou conhecimento técnico. No caso do Aikido, não. Todo mundo está treinando junto. E, para minha surpresa, eu percebo que algumas praticantes do sexo feminino são incrivelmente poderosas, fortes, arrojadas, né? E isso é motivo de grande contentamento. Uma moça, vamos pegar o caso da Margarete, por exemplo. A Margarete pesa por volta de 50 e poucos quilos. Ela é capaz de dominar, com o conhecimento técnico que ela tem, por exemplo, um sujeito que nem eu, que pesa 80. Tá? Então, essas diferenças de peso, inclusive de conhecimento técnico, de repente, podem ser anuladas com um pouco de prática, um pouco de conhecimento. Então, eu queria passar agora a palavra para a nossa querida Suzane. A Suzane treina a questão de uns 2 anos comigo. Ela é praticante que já está, vamos dizer, no segundo grau da escadaria que levaria a pessoa para a faixa preta. Né? Eu queria que ela fizesse uma pequena apresentação de qual que é a sensação que ela tem de treinar Aikido, no primeiro momento. E a Suzane também é psicóloga, então eu gostaria que ela fizesse um link com relação à prática que ela tem profissional, como é que ela vê a prática do Aikido também como um exercício de uma espécie de psicologia pessoal, ok? Então, agora com vocês a Suzane Gato, tá? Bom dia, tudo bem? Estou Olá, aparecendo, hein? tudo bem? Tudo, e você, Margarete? Oi, Sensei. Ótimo. Nós vamos parar aqui, então, o nosso compartilhamento de tela, Marco. Tá bom? Sim. Aí, ótimo. E só um minutinho, porque a gente não estava conseguindo ver o intérprete de Libras. Será que a gente consegue resolver, agora que o Marco já não está mais na função de passar as apresentações? Eu estou vendo. Você vê? Eu estou vendo o intérprete de Libras, eu estou vendo. Tá. Gente, eu quero destacar para vocês, falar novamente um pouquinho aqui, Suzane, que o nosso objetivo principal aqui da live, além de falar de temas interessantes, né, que tem a ver com todos, comigo, com você e os colegas das artes marciais, é também treinar. Então, por trás aqui, né, quem está assistindo a live, nós temos vários intérpretes aqui de inglês, de espanhol, de francês, que estão treinando, porque a nossa vida mudou. O futuro que era daqui a algum tempo, talvez de trabalhar remotamente, o futuro chegou e é agora. E o bom disso é que nós também somos agora intérpretes sem fronteiras. Nós podemos estar em qualquer lugar, nós temos colegas aqui que moram nos Estados Unidos, na França, na Argentina, no Uruguai. Esse é o lado positivo, que a gente também sempre tem que procurar ver coisas positivas. Então, Suzane, eu vou deixar você falar livremente. Eu quero que você diga por que você iniciou no Aikido, né? O seu trabalho na área de psicoterapia, psicanalítica. Qual é a dica, né? Quais são, como que você diria para as pessoas que são artistas marciais ou não conseguem enfrentar esse momento que a gente está passando de isolamento social, tá bom? Deixa a palavra contigo, então. Obrigada, Margarete. Obrigada, Sensei. E, bom, eu comecei a fazer Aikido, como o Sensei falou, faz uns 2 anos atrás. E eu sou faixa amarela, que quer dizer praticamente nada. Assim, no Aikido, você passa da faixa branca para a faixa amarela, é quase uma questão de cortesia, assim, você aprendeu a falar as primeiras palavras e aí você passa para a faixa amarela.
Então, mas é muito divertido treinar Aikido. Eu gosto muito, apesar de eu ser sou assim, iniciante e eu não sou uma pessoa que tem jeito com a parte, digamos, de educação física da história. Então, me divirto com isso, às vezes eu sofro com isso, o sensei e os outros colegas mais graduados são super generosos, inclusive a Margarete, que é minha superior hierarquicamente no Aikido, né? Como vocês sabem, ela é faixa preta, e ela é super generosa também, né? E tem essa coisa da hierarquia é muito interessante, né? Porque eu acho que falta no nosso mundo atualmente o respeito à hierarquia, e não no sentido moralista da coisa, mas no sentido de que tem passos e tem um caminho para chegar no aperfeiçoamento possível da vida, né? Como o Sensei falou, a vida vai passando e você vai tendo a oportunidade de se aperfeiçoar. Então, quando o Sensei estava falando eu até anotei aqui, né? Que o Aikido é um caminho da energia. Bom, que Aikido quer dizer o caminho da energia unificada, harmonizada, não é muito diferente do que a gente pensaria na psicanálise. Então, eu sou psicanalista, esse é meu trabalho, que também agora estou fazendo online. Era uma coisa que eu tinha jurado que eu nunca ia fazer. Eu e muitos colegas juramos que nunca iríamos atender online. Muitos já atendiam, mas tinha toda uma linha de psicanalistas na qual eu me incluo, que falavam, não, online para mim não, eu nem sequer fui treinada para isso, né? E agora estamos quase todos atendendo online, que tem um aspecto muito interessante, mas é muito difícil. Para vocês saberem, é muito mais difícil eu atender um paciente online do que presencialmente, pelo menos para mim, porque falta elementos, a gente fica muito na escuta, muitos eu atendo só com áudio, sem imagem, meus pacientes que deitavam no divã algumas vezes por semana, agora eles falam ao telefone comigo, né, por WhatsApp, e alguns outros poucos eu atendo por FaceTime. E é muito mais difícil, mas muito mais difícil, porque você não tem o elemento da sensação, sei lá, do cheiro, do ritmo, da respiração, do jeito que a pessoa chega, do jeito que a pessoa está respirando, enfim, tem vários elementos que a gente perde, que são importantíssimos. A gente perde o elemento corporal, principalmente. Você acha que o Aikido, ele mudou um pouco a sua visão do corpo, dos seus pacientes? E, além disso, a sua mãe também era intérprete, né, Suzane? Por isso que eu também achei bárbaro te convidar. Você pode falar um pouquinho da sua mãe como intérprete? Claro. Bom, acho que o Aikido é uma prática que muda a tua relação com o mundo, portanto, com a tua prática profissional. Inevitavelmente. Por exemplo, na psicanálise, a gente lida com a violência interna que existe nos seres humanos. Nossa ideia não é exatamente deter a violência como psicanalista, mas conhecer a violência que existe em cada um de nós e fora de nós, né? Quanto à minha mãe, sim, minha mãe era intérprete. A história é interessante, talvez alguns de vocês tenham conhecido, ouvido falar dela. Ela não trabalhou muito como intérprete, mas ela trabalhou nos anos 70, 80, início dos anos 90. Ela separou do meu pai no final dos anos 70, como muitas mulheres que tinham sido criadas para serem esposas e não tinha profissão, né? Não tinha como se manter. E ela foi fazer o curso da PIC, na época, que era no Alumni, se não me engano, e começou a trabalhar como intérprete. O nome dela é Mariane Ligeti.
Então, hoje ela tem 80 anos e já há muito tempo que ela não trabalha como intérprete, porque ela é psicóloga também. Ela foi fazer faculdade junto comigo, olha só. Incrível. E Oi? Não Talvez ouvi. a Ruth Kleinberg conheça, que é da época, não tão assim, né? Mas a Ana Ruth é mais Ela jovem. fazia interpretação para o português de espanhol, francês, inglês. Oh, nossa, caramba. E algumas ela fazia de volta também. Eu não me lembro se todos esses, mas eu acho que talvez sim, me lembro. Se era só de, para, até, né, que tem isso de francês. Aliás, eu conheço a Sylvie, que eu acho que está me traduzindo. Oi, Sylvie, obrigada pela honra de me traduzir hoje. Sim. E uma pergunta, você acha que as mulheres deveriam treinar Aikido? Você acha que isso você se sente mais segura, assim, quando por ser... Acho que sim. Acho que principalmente as mulheres, né? Meg, você pode falar melhor que eu, que você é faixa preta. Eu acho que o Aikido dá um eixo e um conhecimento das nossas possibilidades e das nossas limitações que pode ser usado em todas as áreas da vida, nas relações interpessoais, nas relações consigo mesma. Sim. Até para aguentar esse período que nós estamos vivendo agora, né, que é extremamente violento, na verdade, né? Então, como lidar com essa violência? Bom, obviamente nós não vamos falar disso aqui, mas a violência política que perpassa para dentro das nossas casas, por mais que a gente tente estar isolado e centrado e tal, acho que o Aikido é um instrumento importante. E eu imagino que não poder, para mim que sou iniciante não é tão sério, mas para o sensei, para você, não poder exercer essa arte marcial, né, não poder treinar no dojo, deve ser algo bem complicado, né? Porque faz parte do sangue de vocês, né? Junto com as outras profissões que vocês exercem. Claro. Eu vou dar um testemunho muito rapidinho meu aqui. Eu acho que o Aikido, o dojo, o tatame, ele é um microcosmo, né? Ali é o que acontece no mundo externamente, você transporta para o dojo. Ali você tem a oportunidade de trabalhar toda a violência interna que a gente tem, né? Às vezes tem dia que você chega ali muito irritada, muito ansiosa, e aí você encontra um oponente, às vezes, um pouco mais forte que você. A gente treina muito com os homens, né? Na verdade, eu sou segundo grau de faixa preta, eu sou segundo dan. Isso não quer dizer nada para mim, porque cada vez que eu vou, eu falo, nossa, agora que eu estou começando a aprender, agora que eu estou entendendo um pouquinho mais, porque o processo, como o sensei fala, né? É como se você fosse uma pedra bruta e fosse aos poucos se tornando uma pedrinha redondinha, um pebble, aqueles cascalhinhos assim. Na verdade, você não cresce no Aikido, você diminui, porque você pode sim aprender a rolar, a cair e ir no fluxo da vida, fluir com o rio, fluir com o mar, né? E realmente se abrir para o todo. Suzane, fica aí um pouquinho. Eu quero que o sensei, nós temos uma afinidade, eu especialmente, também os colegas do catálogo, com os intérpretes de Libras. E nós tivemos, sensei, um colega, o Luiz, que era deficiente auditivo. Será que você poderia contar um pouquinho para nós como que foi a experiência com ele? Para o público de surdos mudos, por favor. Obrigada. Sim, o Luiz Fernando foi um aluno que treinou comigo no começo da década 2010, 2012, eu não estou muito certo assim. E ele tinha uma característica interessante, que a estratégia, vamos dizer assim, de vida que a mãe dele teve ao saber que ele tinha deficiência auditiva foi a de colocar ele, em vez de colocar ele numa escola específica para pessoas que tinham, crianças que tinham deficiência auditiva, ela jogou ele no meio dos leões, no meio de uma escola normal, porque ela achava que
era o jeito que tinha dele, desde a mais tenra infância, encarar a deficiência que ele tinha e, de alguma forma, conseguir superar aquilo. Então, de alguma maneira, ele tinha uma característica peculiar, porque ele tinha uma facilidade inacreditável de conseguir ler o que eu falava, né, entender a minha linguagem de falar. Ele é uma pessoa extremamente perspicaz. Eu diria até que, além de perspicaz, ele era malandro, porque ele tinha todo o traquejo emocional, tá, que uma pessoa normal tem, inclusive galanteador com as meninas e tudo mais, né? E isso daí é uma coisa que eu acho que é super interessante. Tem uma anedota budista que fala que havia um lago onde tinha uma raça de sapos que só tinham um olho, né? E eles se viravam super bem, tinham um olho, todo mundo tinha um olho só. Um belo dia, naquela lagoa, apareceu um sapo normal, né? Aí um daqueles sapinhos que só tinha um olho chegou para o outro e falou assim: olha, ele é deficiente, tem 2 olhos, né? Então, muitas vezes a questão da deficiência ela é vista de uma maneira equivocada, né? Eu acho que assim, ele era surdo para algumas coisas, mas entendia e ouvia melhor do que muitas pessoas com as quais eu converso hoje em dia, que estão ouvindo, mas não estão entendendo aquilo que você está dizendo para elas, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que falam, mas o conteúdo daquilo que elas estão falando é absolutamente vazio. Então, de vez em quando a gente tem o aparato para poder, vamos dizer, o órgão sensorial está incólume, mas a qualidade daquilo que a gente está fazendo passar por esse aparato é sujeita a dúvida, vamos dizer assim. E ele fez os exames, nós tínhamos uma combinação, eu tenho possibilidade de solicitar a banca examinadora, num caso de exame especial como ele, que eu, por exemplo, eu era a pessoa que fazia a chamada das técnicas que ele tinha que mostrar proficiência no exame dele. Ele conseguia ler lá os meus lábios, fazia o exame bastante normal. E como eu disse que ele era bastante malandro, o dia que resolveu parar de treinar, ele chegou para mim e falou assim: Sensei, eu arranjei uma namorada. E eu acho que namorar é mais legal do que treinar Aikido. Não cheguei a dar razão a ele, mas pude compreender, né? Hoje ele trabalha como, eu não sei se ele ainda trabalha, como dog walker. Eu acho fantástico isso, ele tem uma relação super legal com os animais, né? E acho bem bacana isso. Então, já tivemos casos lá na federação, por exemplo, de praticantes que têm handicaps os mais variados, pessoas que fizeram exame, por exemplo, de cadeira de rodas, né? Eu, se não me engano, já tivemos trabalho lá no dojo, na época do meu primeiro professor, com pessoas que tinham deficiência visual, né? Então, eu acho que a deficiência, nesses casos, ela é oportunidade. Oportunidade para a gente desenvolver novas habilidades, novos traquejos. No final das contas, a prática do Aikido significa você se afinar, você se sintonizar profunda e intimamente com as pessoas. Então, a pessoa com algum tipo de deficiência oferece um desafio por um lado e uma oportunidade gigantesca por outro. Então, Sensei, é claro que é difícil chegar a conclusões quando a gente fala de uma coisa tão grande com uma arte marcial, né? Eu também era uma pessoa extremamente improvável de ter me tornado uma faixa preta e um segundo dan, né? Mas eu sempre lembro, quero aqui honrar o nosso sensei que nós tivemos em comum, que é o sensei Ricardo Kanashiro, né? Também 4º ou 5º dan atualmente, e que ele dizia que um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu.
E quando você chega na faixa preta, você cai tanto no chão, porque a gente cai, rola e tal, que a sua faixa preta também vai se tornando branca, que é o caminho da simplificação, é o caminho do menos. Quanto menos, melhor. Então, assim, eu diria que qualquer um pode treinar Aikido, seja deficiente auditivo, visual, não sei se nós tivemos alguém ainda que seja deficiente visual no nosso dojo, mas com certeza alguém já praticou. Você pode ser jovem, nós tivemos crianças de 8, 10 anos, você pode ser gordo, como nós, obeso, desculpe, obeso ou overweight, né, que é essa coisa do politicamente correto. Você pode ser branco, amarelo, azul, roxo, pode ser gay, pode ser transexual. Então, o Aikido, eu creio que é uma arte extremamente inclusiva. Eu creio que faz muito, muito bem para as mulheres. Sensei, domo arigatou gozaimasu. Se você tiver mais algo a dizer, por favor. Sim, eu vou ser breve. O último assunto aqui da nossa pauta, que é a questão do Aikido na pandemia, né? Os desafios de adaptação que a gente tem pela frente. Eu falei para vocês que eu pratico uma coisa que me dá saúde física, me dá saúde mental, me dá saúde emocional, e de repente fazem 60 dias que cortaram o meu plano de saúde, o meu seguro de vida e uma parte praticamente essencial da minha existência e da minha possibilidade de me colocar como ser humano diante dos outros seres humanos. Porque eu descobri com o passar do tempo que a prática do Aikido, no meu caso, que me transformei em instrutor, representava também uma janela que eu tinha para que eu pudesse me comunicar com os outros seres humanos, na minha plenitude, vamos dizer assim. Quando começou a história da pandemia, eu tive que tomar medidas rápidas. Eu acho que, graças ao Aikido, eu tive existe uma operação mental que é da maior importância. Ela, segundo algumas... Por exemplo, eu sou formado em filosofia budista. Os budistas têm um jeito peculiar de encarar a mente e as coisas, as funções mentais. Existe uma função mental que é da maior importância, que se chama discernimento, né? Em sânscrito chama prajna, em japonês chama hanya. Esse discernimento é uma espécie de função que permite a gente separar o verdadeiro do errado, do falso, o correto do incorreto, esse tipo de coisa. Quando a gente começou a ter notícias a respeito do que estava acontecendo na China, e que depois começou a acontecer também no Irã, na Itália, e começou a pegar um certo vulto na Europa, existiam algumas correntes ainda que estavam na história, não, isso daí é só uma gripinha, não precisa fechar, está tudo bem, não sei o quê. Eu procurei me instruir a respeito do que estava acontecendo. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter acesso a estudos científicos abalizados, corretos, e desde da semana do dia, nós encerramos especificamente as atividades oficialmente no dia 17 de março. Se não me engano, era uma quarta-feira, mas já desde o dia 15 de março a gente já não tinha mais aulas. Isso foi alguns dias antes de começar a ser decretado oficialmente a quarentena e assim por diante. Então, nós estamos diante de uma situação bastante peculiar. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida e que me provê saúde, benefícios físicos, mentais, de repente foi arrancada de mim. Eu também tenho o sentimento de responsabilidade de perceber que o momento que nós estamos atravessando agora, especificamente no Brasil, que se transformou nessa semana no epicentro da epidemia, a percepção de que
não existe mais nada inadequado, mais sem função nesse momento, de pretender algum tipo de volta. O Aikido é um esporte uma disciplina em que eu preciso do contato físico entre as pessoas para poder progredir, né? Isso significa que eu ainda vou ficar um leão enjaulado durante algum tempo. Isso significa que eu ainda vou ter que enfrentar alguns fantasmas interiores, frustração, dias que não são exatamente maravilhosos, porque eu não estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer muito. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que todo o tempo de treinamento que eu tive nesses 22 anos me preparou melhor para poder enfrentar uma situação como essa. Fingir-se de morto, de vez em quando, é uma estratégia adaptativa. Vamos dizer assim, alguns animais, quando são perseguidos, fingem de mortos, o predador vai lá, dá uma cheirada, fala, não, eu só como carne fresca, não como carniça, e ele vai-se embora, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer por nós e pelas pessoas que nos são caras, e os meus alunos são o meu maior patrimônio, é ficar em casa, passar por esse período, um período de reflexão. E veja só, eu pratico o Aikido há 22 anos, com exceção de um período em 2009 em que eu fui sujeito a uma intervenção cirúrgica. Esse período de 60 dias de inatividade já é o maior período em que eu deixei de treinar Aikido. Para mim era uma prática diária, eu treino de segunda a sexta-feira, já teve épocas de treinar de sábado também, e treino de segunda a sexta-feira, alguns dias de manhã e à noite, então uma prática bastante intensiva. O que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer é fazer o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu posso fazer um vídeo, participar de uma live, trocar experiências com outras pessoas. É a melhor maneira que eu tenho para preservar um pouco dessa arte que a gente gosta tanto, de manter ela dentro de mim, nesse momento em que eu preciso ficar parado, sem contato com outras pessoas. A despeito de não haver contato físico, eu acredito piamente que o nosso encontro de hoje foi uma aula de Aikido, né? Eu procurei, durante todo o nosso encontro, estar, de alguma forma, me contactado energeticamente com cada um de vocês. Então, era isso que eu queria dizer a respeito do nosso Aikido na pandemia. Vamos continuar em casa. Talvez no futuro a gente tenha, à medida em que as coisas forem abrindo, a gente possa, por exemplo, estender nossa prática para algum lugar, vamos dizer, a céu aberto, antes de pretender voltar a um dojo, que é um espaço mais confinado, onde a gente tem mais riscos, né, de propagação da Covid, né? Então é isso. A gente pode fazer assim, cada um colocar a mãozinha assim. So can we all put our hands assim? Agora todo mundo pode voltar, né, aparecer no vídeo, né, por favor? Sim. Oi, gente. Estamos todos aqui, todos maravilhosos. Obrigada a todos. Põe a mãozinha aí, Suzane. Aí, Suzane, cadê você, querida? Gente, eu ainda quero fazer um pequeno anúncio. Eu vou pedir o Marco para colocar para a gente aí, Sensei, antes da gente se despedir. Marco, você coloca para a gente, por favor? Obrigada. Rapidinho ele vai colocar, que é o seguinte, pessoal. Desde que nós começamos a fazer essas lives, né, o objetivo principal era não deixar a bola cair, entendeu? É porque da mesma forma, Sensei, que você e eu treinamos há 22 e eu há 20 anos Aikido, nós, intérpretes, a gente adora falar, nós adoramos nos comunicar com as pessoas. O nosso trabalho é transpor barreiras culturais, fazer com que as pessoas se encontrem, falem umas com as outras, seja lá qual idioma que elas falem. O catálogo, nós temos vários intérpretes em várias partes do mundo, e é isso que a gente mais ama. Por isso que a live,
é justamente para manter essa energia boa, essa coisa positiva entre nós. E a gente fica muito honrado que você esteja aqui conosco, que a Suzane, que tantos colegas de várias partes do mundo possam vir aqui e pensar que o futuro já chegou, mas que existe solução. Nós estamos estudando a plataforma Zoom, você vê que não é perfeito, e a gente está fazendo uma coisa super arriscada, porque são 3 idiomas, são 20 pessoas aqui envolvidas. Então, por isso, nós decidimos, Marco, por favor, passa o próximo slide. As pessoas falaram, mas e aí, será, como é que a gente faz para aprender a usar? Que nem nós tivemos a nossa reunião ontem, né, Sensei? Nós decidimos ajudar a comunidade de intérpretes com um curso que não é para iniciantes, nem para pessoas que queiram se formar em intérpretes. É simplesmente um módulo básico de primeiras informações para usar os recursos de interpretação que nós estamos aprendendo. Temos pessoas como o Marco, que você viu nesse CC, é pau para toda a obra, tem legendagem, tem interpretação em vários idiomas, para que as pessoas possam vir e aprender um pouco conosco, para não se desesperarem. O momento, eu sei, é difícil, que a gente está acostumado com a cabine, com o cliente, com as pessoas, aquele calorzinho ali, ou aquele suor dentro da cabine, mas que por isso a gente está desenvolvendo essa solução, a gente está tentando ajudar a comunidade. E quem quiser também, na próxima live, está convidado para ver como que a gente atua, tá bom? Então, em breve, a gente vai lançar essa campanha aí, para que todos possam entender como que a gente está usando o Zoom para interpretação simultânea. Então, Suzane, você quer falar alguma coisa? Outros colegas querem falar? Por favor, fiquem à vontade. O floor está aberto para quem quiser falar, tá bom? Ou perguntas para o Sensei, ou para a Suzane. E domo arigatou gozaimashita. E aí, Marco, por favor, fecha aí a nossa tela. E quem quiser dar uma palavrinha, a palavra está aberta para todos. Obrigada. Ninguém? Não tem perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um comentário aqui. Interessantíssimo ouvir que nossos maiores rivais somos nós mesmos e conseguir refletir na importância de vencer nossas barreiras, do medo, das incertezas, das inseguranças, para que nós possamos alcançar um patamar mais alto. Eu acho que ela resumiu muito bem. Eu ainda não tenho certeza sobre a próxima live. Eu acho, se a Lucille Barnes tiver gostado do que ela ouviu, do que ela viu, espero que ela possa, na próxima live, falar conosco como que ela também, que é uma grande professora, formadora, foi minha professora em Buenos Aires, como que ela está se virando, porque ela vem de uma geração de intérpretes já anterior à nossa. O que ela vai fazer? Como é que ela pode continuar doando, né, tanto conhecimento que ela adquiriu em tantos anos? Gente, mais alguém? Ana Ruth, muitíssimo obrigada. Ela está dizendo que é uma honra ter a Lucille Barnes. Um comentário aqui. Coisa linda, Ana Ruth. Arrasou nas legendas. Ela, em tempo real, Ana Ruth é a nossa primeira intérprete aqui, Sensei. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra. Agradecendo a todas e todos. Eu ia falar exatamente isso. Pode falar, quem vai falar, pode falar. Só levantar a mãozinha, gente. Peço desculpas pelos erros ortográficos. Maravilhoso. Os intérpretes estão presos na sala de interpretação. Se a gente puder liberá-los, talvez alguém queira falar, não sei. Eu ia justamente agradecer enormemente o trabalho da Ana Ruth hoje. Foi espetacular. Agora nossos intérpretes já estão liberados. Muito obrigada, Alain, Silvi, Juliana, dupla dinâmica nas Libras, Rosário, Ana, todos os nossos intérpretes aqui, para citar todos novamente, vai ser muita gente, mas eu queria me desculpar pelas nossas pequenas falhas. O Zoom e o Face estão aprimorando a todo momento os procedimentos, então a gente vem para fazer com a memória da terça passada e eles já mudaram alguma coisinha. Então, sempre falha. Por exemplo, parece que hoje as libras talvez não tenham aparecido no Face e a gente fez como a gente fez na semana passada, que apareceram. Eu peço desculpas em nome do catálogo para o nosso público no Face e é isso, a gente vai aprimorando conforme as coisas vão acontecendo. Gratíssima a todos.
O Ricardo quer fazer uma pergunta, pessoal. Vamos lá, Ricardo. Pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Posso falar ou é para escrever? Pode falar, baby. Obrigado. Meg, é uma pergunta para você. Eu quero ouvir assim, os seus pensamentos mais profundos. Eu quero que você quantifique, quantificar é difícil, hein? O amor que você tem pela tua prática, né? Pelo teu Aikido, e o amor que você tem pela interpretação. Olha, eu posso te dizer uma coisa. Meu coração é dividido entre as duas coisas, porque assim que eu estava me separando, né? Eu me separei, foi quando eu comecei também a treinar Aikido e foi quando eu comecei a fazer interpretação. Eu amo Aikido, assim, e adoro o meu sensei, né? Isso agora você mexeu no meu coração. Mas assim, porque eu acho que tudo que eu faço na interpretação, toda a ordem, exigência, perfeccionismo, precisão, sabe? Vem do meu background do Aikido. E vocês sabem, eu adoro me arrumar, né? Eu adoro, sei lá. E no Aikido, justamente, olha, eu acho, desculpem aí quem faz outras artes, mas né? Essa maravilha. Então, eu acho assim, a beleza, a estética, a ordem, o respeito, a hierarquia, saber se comportar, o amor às pessoas, a generosidade, não lutar, não brigar. Eu amo as duas coisas tanto, sabe? Assim como eu amo tantos colegas, a oportunidade que eu tive na vida. Então, se eu tivesse que escolher uma coisa e outra, eu ia ter que ficar no caminho do meio. Mas é isso, gente. Me emocionou aqui, gente, porque realmente as duas coisas são muito importantes na minha vida. Obrigada pela pergunta, viu, Ricardo? Agora no meu coração. Gente, Margarete, tem mais? Quer falar? Sim, se tivesse que colocar para você decidir entre o Aikido, a interpretação e o tango, como é que você ficaria, hein? Eu acho que ia fazer Zuki. Eu vou responder. Se vocês me permitem, eu vou responder por ela. Ela vai dançar tango com a roupa de Aikido em todas as línguas que ela fala. Excelente, Ana. Excelente. Mas você sabe, gente, assim, já indo um pouquinho para a brincadeira, né? É que o tango, agora eu fui fazer aula de tango em Buenos Aires de novo, depois de 20 e tantos anos de Aikido, e alguns anos de tango, é muito parecido. Porque você, no tango, você não pode resistir, você tem que trocar a força. Se você resistir demais, você não dança no tango, né? E no Aikido, se você quiser brigar com seu oponente, você vai se machucar. Então, você cede, você abre, você equilibra o movimento, o corpo, e você dança. E o Aikido é a mesma coisa. E eu diria que na cabine também é a mesma coisa. Você passa generosamente para o seu colega, você volta e você trabalha tudo ao mesmo tempo. Então, eu tive o privilégio de ter tudo isso junto. Fala, aqui na minha cabine também é a mesma coisa. Não adianta ficar querendo brigar e fazer um embate de forças. Tem que receber a força para ela poder se transformar. Exatamente. Então, todos com esse tipo de energia, né? Que talvez é isso que vai permitir esse tempo todo, né? Que ainda falta. Exatamente. Gente, nós chegamos a mais de 50 pessoas na nossa live. Eu acho que depois de emoções, assim, né? E um grande dia para nós, com tantas dificuldades externas, com tanta violência, com tanto medo e insegurança, a gente passa para vocês essa palavra de confiança, né? Tanto do meu sensei, também da Suzane, de tantos colegas que estão aqui segurando-se, tão firmes, né? Nessa busca de trabalhar melhor, de atender melhor, de sermos seres humanos melhores. Isso sim a gente pode, tá bom? Então, sem mais, eu dou uma Namastê, sensei. Obrigada a todos e um bom dia, gente.
Bom dia para todos. Foi um grande prazer ter participado. Até mais. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, Marina. Adiós. Muchas gracias. Arigato. Arigato. Adiós. Arigato.